Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel e estou aqui novamente com o módulo 3 de Teologia, falando acerca do tema História e Geografia do Povo Hebreu. Falamos anteriormente sobre os minerais, a pesca, os recursos, dali da região de Israel. E hoje, iremos falar da página 57, 58, falando sobre a terra de Israel, até a página 59, falando sobre o tópico terra de Israel, na página 58, diz o seguinte: esse é o nome que aparece com muita frequência no Velho Testamento. É usado para se referir aos descendentes de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel. Através de Abraão, Deus levantou uma grande nação como havia prometido ao mesmo. De Abraão descendeu Isaac, de Isaac Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel, de quem descenderam os 12 patriarcas, que deram origem às 12 tribos. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Então aqui conta de uma maneira bem resumida, de como surgiu, a terra de Israel, que começou com Abraão, o pai de grandes multidões, que gerou Isaac, que é o filho da promessa, e do filho da promessa surgiu Jacó, onde tem aquele episódio onde Jacó luta com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fala para ele, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste contra Deus e prevaleceste. Então, Israel, Jacó, ele recebeu esse nome de Israel, o nome, Israel, porque ele lutou contra Deus, E conforme diz aqui a referência do texto aqui de Gênesis capítulo 32. No tópico terra de Judá vai dizer o seguinte: quando Josué invadiu Canaã, ele repartiu todo o território entre as 12 tribos. A parte sul ficou por sorte a tribo de Judá. Mais tarde, com a divisão do reino na morte de Salomão, esse território somou com a tribo de Benjamim, que era vizinha da tribo de Judá, localizando-se ao lado norte. Com a invasão de Nabucodonosor, eles foram levados cativos para a Babilônia, onde ficaram cerca de 60 anos. Com a volta de Babilônia, Judá tornou-se uma nação organizada, assim sendo todo aquele território que havia sido prometido a Abraão, e sua descendência passou a ser chamado de Judeia. Então aqui conta acerca da terra de Judá, que após Josué invadir a terra prometida, ele dividiu o território entre as 12 tribos de Israel. A tribo de Judá, ela ficou com a parte importante dessa terra, que se tornou o reino de Judá, de Salomão, quando esse reino se dividiu. Mesmo após o cativeiro, na Babilônia, a diáspora, o povo de Judá, ele voltou àquele local e reorganizou sua nação. Assim, a Judá passou a ser um símbolo de comunidade do povo hebreu e da promessa feita pelo próprio Deus a Abraão, Então aqui conta de uma maneira bem resumida mesmo acerca da terra de Judá. Agora, falando aqui no tópico terra prometida, vai dizer o seguinte: essa terra ficou conhecida por esse nome em virtude da promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 4. E teve o seu cumprimento com a saída do Egito, com a invasão feita por Josué, que repartiu entre as 12 tribos. Então, esse nome, terra da promessa, ou terra prometida, é o nome dado por Deus a Abraão e seus descendentes, conforme tem a referência aqui no texto de Gênesis capítulo 12. Essa promessa começou a se cumprir com a saída do Egito, e a invasão de Canaã em Josué, conforme lemos no tópico anterior, que repartiu, Josué ele repartiu a terra entre as 12 tribos. Isso, representa a relação das promessas divinas, e a herança espiritual do povo de Israel. Então, explica também, menos de 4 linhas, a explicação aqui do Terra Prometida. Agora, lendo o tópico Terra Santa, vai dizer o seguinte: esse nome foi usado pelo profeta Zacarias no capítulo 2, verso 12 de seu livro, e posteriormente pelos cristãos desde a Idade Média, por ter sido aquela terra palco das maravilhas divinas, especialmente por se tratar do local onde nasceu e viveu, desempenhando o seu ministério sagrado, o nosso Salvador divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, conforme lemos aqui,
o termo, né, Terra Santa foi usado pelo profeta Zacarias e mais tarde pelos cristãos ali na Idade Média. Ali recebe esse nome, né, Terra Santa, por ter sido um palco de acontecimentos santos, de acontecimentos sagrados, especialmente o nascimento e a vida e os ministérios de Nosso Senhor, né? Assim, é considerada santa tanto para judeus, tanto para os cristãos e até mesmo pelos muçulmanos, né? Que consideram ali como um local bastante religioso. Lendo aqui Palestina, né? Página 58 ainda, vai dizer o seguinte: o nome Palestina figura por 4 vezes na Bíblia. Êxodo capítulo 15, Isaías capítulo 14 e Joel capítulo 3. Essa designação geográfica é de origem bastante tardia. Deriva-se dos filisteus, um povo provavelmente vindo da região do Mar Egeu, que veio estabelecer em grande número ao longo das planícies costeiras do Mediterrâneo Oriental durante o reinado de Ramsés II, cerca de 1190 a.C. Essa região mais tarde veio a ser conhecida pelo nome de Filístia, pelo que esses dois termos, Palestina e Filístia, sem dúvida são cognatos. Daí derivou-se também o adjetivo pátrio, filisteu, como transliteração de uma palavra grega. Até onde é possível sondar, foi Heródoto, o grande historiador grego do passado, quem primeiro empregou essa tradução grega. No latim, a região chamava-se Palestina, porém, somente já no século II que o nome Palestina tornou-se a designação oficial da área, mas até então também indicava a planície do sudoeste da Fenícia, e daí passou finalmente a designar a totalidade da região que se conhece como Palestina. Então, lendo aqui sobre Palestina, né, ela aparece 4 vezes na Bíblia, né, como os textos de Joel capítulo 3, Êxodo capítulo 15, Isaías capítulo 14. Esse nome tem origem dos filisteus, um povo que veio da região do Mar Egeu e se estabeleceu ali na costa do Mediterrâneo Oriental por volta do ano 1190, salvo engano, antes da Era Comum, isto é, antes de Cristo. Mais tarde, o nome Palestina foi até usado pelos romanos no século II, depois da Era Comum, ou seja, depois de Cristo, para designar aquela região, né, englobando toda aquele território ali da Judéia, aquele território de Israel e parte da Fenícia. E conforme lemos aqui, os cognatos Filístia e Palestina, né, são 2 cognatos, né, que se referem ao mesmo povo, ao mesmo local. E falou aqui que é até possível sondar que o grande historiador grego no passado, né, na tradução grega, ele que deu esse nome, né, Palestina, né, para se referir à região da Judéia. Falando aqui sobre localização, né, vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, devemos dizer que a Palestina se localizava no continente asiático, a 30 graus de latitude norte, banhada pelo mar Mediterrâneo, em toda a extensão do seu limite ocidental, mais ou menos equidistante dos pontos principais do mundo antigo. A Palestina constituía-se no centro de gravidade para o mundo e as civilizações da antiguidade. Do ponto de vista comercial, ficava na rota obrigatória do tráfego entre o Oriente e o Ocidente, bem como o Norte entre o Sul, e do ponto de vista político era igualmente inevitável dos exércitos conquistadores das grandes potências ao seu redor, razão pela qual essas se interessavam por sua grande conquista e fortificação. Daí as devastações sofridas na Palestina em muitas ocasiões durante o decorrer da história, né? Então, falando aqui sobre o tópico localização, a Palestina ela se localiza no continente asiático, né? Cerca de 30 graus à altitude norte, né? Banhada pelo mar Mediterrâneo. Pela sua posição geográfica, essa rota obrigatória entre o Oriente e o Ocidente, entre Norte e Sul, isso aí se tornou uma rota obrigatória, tornando até mesmo um ponto estratégico, tanto comercial quanto militar. Por isso que é alvo de muitas invasões, né, e de muitas conquistas ao decorrer da história. Falando aqui sobre o limite, a Palestina, né, eu falar bem de uma maneira bem resumida, ela fazia fronteira na zona norte, a Síria, né, e a antiga Fenícia. Do lado leste, né, fazia fronteira com o exército da Síria e a Arábia. No sul faz fronteira com a Arábia e o Egito, e no oeste faz fronteira com o mar Mediterrâneo, né,
Oeste aqui o Mar Mediterrâneo e o leste ali o deserto da Síria. E esses limites mudaram ao longo do tempo por causa de guerras e conquistas também. Nos limites atuais, o atual Estado de Israel é limitado em norte, ali pelo Líbano, no leste, que é Síria e Jordânia, no sul, que é o Egito, e no oeste, que é a saída da praia do Mar Mediterrâneo. E a sua área total é de cerca de 22 mil quilômetros quadrados, sendo um dos menores países do mundo, né, localizado ali no centro, né, do mundo, assim, vamos se dizer. Falando sobre a superfície, né, vai dizer o seguinte: a superfície da Palestina variou muito no decorrer da sua história, às vezes sendo maior e às vezes sendo menor. Essas mudanças ocorriam quando seus moradores ganhavam ou perdiam terras para as nações vizinhas. A sua maior glória se deu nos tempos do reinado de Davi e Salomão. Na verdade, os israelitas só possuíram todas as terras que Deus prometeu dar a Abraão nos tempos do reinado de Davi. E isto só ocorreu porque Davi creu nas promessas de Deus e não se intimidou perante os inimigos vizinhos. Entretanto, em termos médios, podemos dizer que a superfície era cerca de 30 mil quilômetros quadrados, sendo seu comprimento em direção norte para o sul, de aproximadamente 250 quilômetros e largura média de 120 quilômetros. Embora não sendo a Palestina uma terra de grande extensão, foi ali que Deus achou por bem colocar um povo escolhido para, através dele, se revelar ao mundo. Se por coincidência ou não, não sabemos, mas a Palestina ficou no meio do mapa mundi. Então, falando de uma maneira bem resumida aqui da superfície, a extensão da Palestina ela variou conforme as guerras e as conquistas. Durante o reinado, né, de Salomão e Davi, atingiu a maior expansão, né, cerca de 30 mil quilômetros quadrados, com aproximadamente 250 quilômetros de comprimento e 120 de largura. E é uma terra fértil, né? É uma terra estratégica, escolhida pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, para revelar ao mundo e formar ali o povo de sua promessa, né? E conforme lemos aqui, a região de Israel, a extensão da Palestina, ela é palco de vários eventos sagrados, sendo o principal deles o nascimento e a morte de nosso Senhor. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, Deus abençoe, em nome de Jesus.